Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Nossa convidada de hoje dispensaria apresentações porque, além de deputada federal, já no terceiro mandato, né? Agora é deputada, mais uma vez é secretária da Saúde de Santa Catarina, a deputada Carmen Zanotto. Mas antes de entrar na pauta política, que eu não lhe pouparei disso, vamos entrar na pauta técnica, que eu sei da sua área, enfermeira por formação, tem uma vida dedicada à saúde, já lhe acompanhei no Congresso Nacional, principalmente na Câmara, e a todo momento ou batia na porta lá naquele cafezinho da Câmara, um deputado federal ou até mesmo um senador para lhe pedir um conselho, lhe fazer algum tipo de consulta sobre saúde. Então, é a sua área, não tem como escapar. Seja bem-vindo. Obrigada, boa noite, Roberto, boa noite a todos. Realmente é minha área de formação e na minha caminhada e durante toda a minha vida, sim, a gente tem várias pautas, né? Congresso, a Câmara Federal, a gente tem inúmeros temas, mas sempre tem os temas que são mais afins de cada um dos deputados e deputadas, e a pauta da saúde, para mim, é, assim, uma pauta prioritária, porque a gente cuida, né, da vida das pessoas e a saúde é o nosso maior patrimônio. Quando a senhora foi convidada para ser secretária da Saúde na gestão do governador Jorginho Melo, eu, às vezes, tratava o assunto, não por escrito, nem aqui na TV, mas no raciocínio, será que foi um presente ou foi uma aprovação? Porque quando falava de cirurgias eletivas, eu dizia assim, será que essa fila anda? E realmente andou. Mas andou satisfatoriamente dentro daquilo que a senhora e o governador haviam planejado? Olha, foi as duas coisas, né? Porque a saúde é um desafio diário, permanente, e com o convite do governador Jorginho, a gente teve a possibilidade de fazer um diagnóstico inicial já em janeiro deste ano, né? Já se passou um ano, isso passa muito rápido, e sim, a gente conseguiu avançar nas cirurgias, em especial nos pacientes que estavam aguardando procedimentos e não eram de pouco tempo, não. Nós temos pacientes que a gente levantou os dados até 31 de janeiro de 2023, pacientes esses que vinham há 8, 10 anos, 6 anos, 4 anos esperando um procedimento. Naquele momento, nós tínhamos 105.540 pacientes na fila aguardando a cirurgia e 117 mil para entrar nessa fila cirúrgica. Então, realmente não é pouca coisa. Mas com a participação da rede hospitalar filantrópica, de todos os profissionais da área da saúde, dos 295 municípios, junto com a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde, e o apoio não só do governador Jorginho, como governador do Estado, mas dos meus colegas secretários de Estado, mas também dos poderes, né? Porque essa fila, ela andou, a gente recebeu o apoio da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, da bancada federal para a alocação também de recursos, então, também com o apoio dos poderes, os recursos do Ministério da Saúde, a gente pôde, só para você ter ideia, nós já operamos até esta semana 122 mil pacientes internados. Então, são aquelas cirurgias mais complexas. E da parte ambulatorial, que é a parte da visão, nós operamos 71 mil pessoas. Só de catarata foram 45 mil pessoas até a competência em outubro, porque a parte ambulatorial a gente tem que cuidar e avaliar pelo processamento do DataSUS, né, que a gente chama dos dados do Sistema Único de Saúde. Então, grande desafio, mas que a gente ainda tem muito pela frente para resolver ainda. Mas eu imagino que seja algo represado, então, conforme você vai operando e vai liberando, mais gente vai se juntando a esta fila. Tem uma estimativa de como deve ser o quadro a partir de 2024? Olha, nós temos grandes novidades, né, para 2024. Nós, durante este ano, além de trabalharmos as cirurgias que estavam represadas, a gente também trabalhou a organização da Secretaria de Saúde. E os nossos hospitais filantrópicos, eles são uma grande rede prestadora de serviços do SUS. Nós temos os hospitais próprios nossos,
geridos diretamente pela Secretaria de Estado, as OS, os hospitais filantrópicos e os hospitais municipais. Esse conjunto de hospitais que deram conta de fazer esse conjunto de procedimentos, eles, em especial os filantrópicos, sofrem muito com relação à conhecida tabela do Sistema Único de Saúde. Então, nós trabalhamos 3 eixos, né? O eixo do programa de valorização dos hospitais filantrópicos, que tem uma série de critérios, e dentro desses critérios nós vamos estar colocando regularmente para todos esses hospitais, porque nenhum deles vai ficar fora, né? Na política hospitalar nós tínhamos 37 hospitais fora, era por convênio, tinha prestação de contas, não recebia, não era cadastrado no sistema, atrasava pagamento. Então, agora a gente colocou mais 152 milhões. Neste ano, por exemplo, nós investimos 470 milhões de reais. Para o ano que vem, serão 650 milhões de reais. E o pagamento será este pré-fixado, que a gente chama do Programa de Valorização dos Hospitais. O repasse será mensal, com data fixada, sem convênio, desburocratizando, trazendo segurança jurídica, porque no modelo que a gente herdou, para você ter ideia, quando eu digo 3 eixos, é porque, pelos critérios que estavam na forma do contrato, os hospitais deveriam devolver recursos, porque foram colocadas metas que os hospitais não tinham condições de atingir. Por exemplo, eu te repasso tanto, mas além de tudo aquilo que tu faz, tem que fazer mais 100 cirurgias de alta complexidade. Os hospitais não deram conta de fazer isso, nem na alta e nem na média. Então, além do programa de valorização, tem um programa e um projeto de lei que o governador Jorginho vai estar encaminhando para a Assembleia, eu tenho certeza absoluta, terá o apoio dos 41 deputados. Carne? A tabela carne é a terceira. Até eu já estou admitindo, olha só. É verdade. Não, mas é anistia, né? Ou seja, perdoar esses hospitais que não conseguiram atender aquilo que estava nos contratos. Então, não significa que eles receberam o recurso para operar. Eles, para receber o recurso do incentivo, eles teriam que atingir aquela meta. E a tabela Santa Catarina, que eu tenho certeza absoluta, ela não permitirá mais que nenhum hospital diga para a gente que não dá para operar aquele paciente. Quer seja do joelho, mas esse é específico da para coluna, as eletivas, né? Para cirurgias eletivas. Porque dentro da valorização dos hospitais, a gente também está cuidando da parte dos procedimentos internados. É uma série de conquistas, né? Então, essa alteração de critérios garante que passem de 115 unidades para 152 unidades no estado. Exatamente. Ali nós vamos valorizar os leitos de UTI, a porta de entrada, que é a emergência, o porte do hospital, os internamentos de psiquiatria, os internamentos da maternidade, né? Independente do hospital ser um hospital de maternidade ou só uma maternidade, ou um hospital geral que faça partos. E a gente fez um cálculo dos procedimentos realizados numa série histórica de 12 meses, da alta complexidade na urgência, da ortopedia, da neuro, da cardio e da oncologia, repassando mais 50% em cima dessa série histórica. Então, esse total, nós chegamos a 652 milhões para o ano de 2024. Isso vai dar robustez para os hospitais, para que eles possam aumentar, inclusive, as suas ofertas de serviços. O outro desafio foi a reforma dos hospitais do sistema do Estado. Está contente essa reforma, a evolução das reformas? Elas estão avançando a cada dia, né? Se a gente passar, por exemplo, em frente ao Hospital Celso Ramos, a gente não vai ver mais uma lona da Polícia Militar, uma barraca da Polícia Militar acolhendo e protegendo as pessoas do sol. Nós já temos uma outra estrutura. Além da substituição do gerador de energia, além dos trabalhos internos que estão acontecendo. Se a gente vai na Carmela Dutra, a gente já vai ver toda a parte de resíduos, de gases sendo alteradas, do centro obstétrico sendo alterado. No Hospital Santa Teresa e no IPQ, a gente também tem obras que serão entregues, inclusive, agora nas próximas horas. No infantil, da mesma forma. Então, todos os nossos hospitais, de uma forma ou outra, os próprios que estavam abandonados, é verdade. O nosso grande desafio é garantir que todas essas instituições de saúde tenham os seus alvarás sanitários e todos os demais alvarás dentro do que prevê a legislação, porque a gente traz mais segurança para os profissionais,
mais segurança para os pacientes, melhora a qualidade da assistência, porque nós temos profissionais qualificadíssimos em todas as áreas, desde a medicina, a enfermagem, a psicologia, todos os colaboradores. Mas, muitas vezes, a estrutura não permite que o atendimento seja a contento em função das condições mesmo de acolhimento dos pacientes. Nós vamos fazer uma breve pausa e, no próximo intervalo, aí entramos na pauta política. Vamos perguntar o que a eleição à Prefeitura de Lages significa para a deputada e secretária Carmen Zanotto. A gente volta já já. Ponto e contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Hoje, com a secretária da Saúde, a deputada federal Carmen Zanotto. Deputada, eu prometi pauta política, mas tem alguns assuntos aí de saúde pública que exigem a nossa máxima atenção. Não estamos livres do flagelo da dengue. Nem dengue, nem chikungunya. Estão todos aí. Esse mosquito Aedes aegypti daqui a pouco vai acabar com a civilização, né? Exatamente. Nós estamos aí nas alterações climáticas. Nosso estado não está livre disso, muito pelo contrário. E muito obrigada por esse questionamento, porque sim, nós todos, nós enquanto cidadãos, precisamos todas as semanas fazer a nossa parte, que é cuidar das nossas casas, cuidar dos locais em que nós trabalhamos, porque uma simples tampinha de uma garrafa PET no pátio de casa que mantém a água ali pode ser um foco do mosquito. E é uma endemia social, né? Porque se o vizinho não fizer a parte dele, eu sofro, se eu não fizer a minha parte, o vizinho sofre. Né? Exatamente. Então, a gente tem que fazer a nossa parte enquanto cidadãos para que o poder público, a saúde e as prefeituras possam estar fazendo a sua parte, que é cuidar dos espaços públicos. Não é raro, não é uma coisa excepcional você verificar nas cidades, em especial com a dificuldade que tem dos agentes de olhar mais acima, né? A gente vê as caixas d'água abertas, a gente vê locais que são propícios. Então, com o calor intenso que nós vamos viver, estamos vivendo, e com as chuvas, nós temos o ambiente perfeito. Nós não podemos perder vidas, e a dengue mata a gente precisa lembrar disso. Isso está nas nossas mãos. Então, durante este ano todo, a nossa equipe de vigilância em saúde trabalhou com o conjunto dos municípios, na preparação, na orientação, na formação e qualificação dos profissionais para reconhecer os sinais e sintomas com mais rapidez, mas com certeza absoluta nós poderemos ter e vamos ter, não adianta dizer diferente, momentos muito difíceis que só serão amenizados se nós fizermos a nossa parte. Se a dengue fosse o único problema, né, ou se o mosquito Aedes aegypti fosse o único problema, tudo bem, mas aí tem a temporada de verão. E todo um aparato tem que ser montado, porque em algumas cidades as populações chegam a triplicar, quadriplicar. Exatamente. E lembrar, né, que as temperaturas poderão bater recordes aí de altas temperaturas, então é muito importante também se protegerem do sol e também se hidratarem bastante, tomar muita água, porque nós poderemos ter aí também complicações nessa área. Pois é. Parece que o El Niño só nos deixa em abril do ano que vem, deste ano de 2024. E já deixou destruição no nosso estado com enchentes muito intensas, né? Alguma doença decorrente disso? As tradicionais, infelizmente, acontecem por conta das enchentes, preocupam o governo do estado? Olha, os municípios trabalharam com muita qualidade e a gente não perdeu pacientes em função dos riscos, né, das doenças causadas pelas enchentes. Por isso que quanto mais a gente fala, e alguém pode dizer, mas por que falar tanto de dengue? Porque sim, porque se a gente não falar, a gente não lembra dos cuidados, a gente acaba negligenciando nos nossos próprios espaços. Então, também, cada município trabalhou muito com os seus profissionais e as cheias deixaram rastros de prejuízo, perdemos vidas importantes, né? Mas a gente precisa olhar para frente e lembrar sempre, né, que as ações de prevenção, elas são fundamentais. Agora vem a parte política. Aquela parte que a senhora
gosta, mas não vai admitir tudo, eu sei disso, mas vamos lá. O futuro político de Carmen Zanotto passa pela eleição à Prefeitura de Lages em 2024? Olha, isso tem sido discutido bastante e eu tenho sido questionada a cada minuto, mas eu tenho uma tarefa grande na Secretaria de Estado da Saúde. A gente conseguiu avançar bastante, temos mais tarefas para cumprir, mas na minha vida os caminhos sempre se abriram na hora certa, né? É claro que esse momento é um momento de muita especulação, mas janeiro e fevereiro está aí, eu tenho certeza que tudo isso vai ficar mais claro, porque Lages é a minha cidade, a cidade que eu nasci, cresci, que me preparou para a vida. Eu tenho muito carinho e Lages merece também todo o carinho de todos nós e no momento adequado, com certeza absoluta, as coisas ficarão mais claras e, se for necessário, sim, eu poderei, quem sabe, estar cuidando também da minha querida cidade de Lages como prefeita. Vamos esperar, ali na frente a gente vai saber. Para deixar bem claro, né, que existe um período de desincompatibilização para aquele parlamentar que queira disputar a eleição do ano que vem e deixar um cargo no Executivo, como é o seu caso hoje. É lá, final de março, início de abril. É um pouquinho mais longe, tá? Tem algumas discussões nesse sentido. Pois é, tem a discussão em função da senhora ser secretária de Estado, etc. Isso. e tal. Mas, enfim, isso não elimina a possibilidade de acontecer. Não. Todas as possibilidades estão abertas e tenho certeza que na hora certa tudo isso vai ficar muito claro para todos. O interessante é que quando se fala projeto político de Carmen Zanotto, se coloca hoje a senhora está no Cidadania. Pergunta-se, vai trocar de partido? Não, eu nem posso trocar de partido, né? Não, mas depois da janela, mandato, na janela pode. Só se for majoritária. Daí, quando abrir a janela e se for num cargo majoritário, essa explicação pode. É importante da deputada, Isso. porque segundo o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, o mandato pertence ao partido. No caso dos legisladores, nos casos dos integrantes do Poder Legislativo. Exatamente. Mas, então, para deputados, a janela não abre no ano que vem, né? Não, mas se a senhora fosse concorrer à prefeitura, ou se for, esta a pegadinha que eu quero fazer. Não, mas daí também não pode mudar de partido. Não pode. Não, porque eu estarei no mandato. Eu não estarei fora do mandato. Então terão que necessariamente fazer a aliança com a senhora. Se eu chegar a disputar as eleições em Lages, será pelo Cidadania, com certeza, e que para mim também o partido nunca me proibiu de eu fazer as ações que eu acredito, que eu penso, que sempre foram voltadas para o cuidado das pessoas, para o cuidado das cidades, pelo crescimento e desenvolvimento. É só olhar meu comportamento nas minhas votações e naquilo que eu acredito que eu defendo. Essa questão de termos eleições de 2 em 2 anos, a senhora, como parlamentar, não como hoje integrante do Executivo, não lhe parece que a gente poderia ter um calendário unificado, mandatos com tempo reduzido, fim da reeleição? Não está nessa época? Eu defenderia daí um mandato um pouco mais longo, né? Em vez de 4, 6 anos sem reeleição, mas também as eleições, num único momento, pode ser que a majoritária, a eleição da presidência da República, ofusque as eleições estaduais e municipais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que a eleição do município é a principal eleição. E é uma eleição completamente diferente. Né? E as coisas acontecem no município, as coisas não acontecem em Brasília. Então, se a gente não tomar cuidado e ter uma eleição única com esse olhar da majoritária, de olhar para a questão só da presidência da República, a gente pode ter problemas seríssimos nas nossas cidades. Então, esse debate ele acontece com muita intensidade, mas a gente não conseguiu avançar ainda no Congresso Nacional de qual seria o melhor caminho, né? Mas já se discutiu muito prorrogação de mandatos para 6 e acabar com a reeleição de prefeitos, de governadores e presidência da República, mas isso não teve nenhum encaminhamento. Passou agora, né, a reforma tributária, depois de décadas de discussão, quem sabe daqui a pouco a gente consiga fazer uma reforma política mais adequada, porque o país também precisa disso. Acho que a reforma política é antes da eleitoral, né? Acho que a reforma política vem antes da eleitoral. Exatamente. E a reforma política não poderia ser feita
por quem está nos mandatos, porque ela sempre vai ficar comprometida. Então, deveria a senhora ter defende uma Assembleia grupo, Constituinte isso, que fosse exclusiva. discutir, exatamente, que fosse discutir aquela pauta, pode ser com uma composição da sociedade civil, junto com pessoas que não estão no mandato naquele momento, mas que têm a experiência tanto do Senado, da Câmara, do Executivo Estadual, dos Executivos Municipais, porque quando a gente está legislando, sempre tem um risco e isso fica contaminado mesmo no Congresso Nacional. Então, é uma discussão que precisa ser feita de uma outra forma. Eu sinto que quando a senhora fala de política, adota um outro tom, um tom mais, eu não diria mais entusiasta, assim, mas a saúde realmente é o seu lugar de é a minha conforto. paixão, é a minha paixão. É difícil. É muito significativo, sabe? E na saúde a gente tem muitos problemas. Esses Mas problemas é difícil conciliar não as são. duas? Eu concilio as duas coisas. Eu, por exemplo, agora, com os vetos que estavam sendo discutidos em Brasília, como a desoneração da folha, eu não negligenciei e fiquei atenta e naquilo que eu pude também manifestei, não no voto lá no plenário, mas na minha posição enquanto liderança política. Eu não me descuido das minhas emendas, eu não me descuido das minhas pautas também no Congresso Nacional, não. Eu procuro conciliar. E para isso a gente tem 24 horas do dia, trabalhar 18, a gente descansa nas outras 6. Deputada e secretária Carmen Zanotto, muito obrigado pela sua presença. Sempre um prazer tê-la aqui no Ponto Contra Ponto, falando para todos os catarinenses. Obrigado mesmo. Obrigada. Eu que agradeço a grande oportunidade que o governador Jorginho me deu para estar à frente da Secretaria de Estado da Saúde. E aproveito esse momento rico para desejar a todos um excelente e santo Natal e um ano novo com muita saúde. Muito obrigado igualmente para a senhora e a gente volta na próxima semana. Um grande abraço e até lá.